E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023 que fala sobre calorimetria e a questão diz o seguinte: em uma indústria alimentícia, para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor a 120 graus Celsius e uma saída para a água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e, consequentemente, concentração do produto. No processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente e aí a gente tem que então responder. É uma questão relativamente simples de calorimetria, mas basta o aluno entender o contexto, né, para conseguir responder. O detalhe é o seguinte: o que é um tacho, né? Um tacho, ele é uma panela, uma vasilha que ela tem um formato mais arredondado, então ela teria um formato mais ou menos assim, ó. E aí essa vasilha seria algo mais ou menos assim, tá? Uma vasilha de formato mais arredondado assim, que pode ser de ferro, pode ser de cobre, dependendo aí da utilização. Para ficar mais fácil de entender e visualizar então o problema, eu vou colocar aqui, ó, o nosso tacho de paredes ocas de uma forma mais simplificada aqui, ó. Uma forma mais quadrada, apesar de ele não ser assim, mas o foco aqui é a gente entender como é que ele funciona. Então a gente tem aqui as paredes ocas e o que a gente vai perceber, tá? Pelo que a questão comentou. Na entrada, aqui, ó, vamos supor que aqui seja a entrada, a gente tem vapor entrando a uma temperatura de 120 graus Celsius, né? Vapor. E na saída, vamos supor que aqui seja a saída, a gente tem água saindo numa temperatura de 100 graus Celsius. E aí esse processo vai liberar calor para que o doce de leite ele fique mais concentrado. Então, o que vai acontecer? Ó? Vai entrar o vapor. Eu estou fazendo aqui um desenho em corte transversal, né, para a gente conseguir visualizar direitinho, mas imagina que o vapor toma conta de todo esse interior aqui, ó, da panela. Isso vai fazer com que ele libere calor, né? Vamos lembrar que calor naturalmente flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E isso vai começar a liberar calor para a parte interior aqui. Imagina que isso aqui então são essas flechinhas representam o fluxo de calor. O vapor de água, que antes estava a 120 graus Celsius, ele vai liberando uma quantidade total de calor para o doce de leite, vou chamar aqui de quantidade total de calor. E ao final do processo, esse vapor de água, então, perdendo calor, ele vai dar uma resfriada, em algum momento ele vai começar a condensar, e aí tu vai ter a formação de água aqui, ó, que é justamente o que a questão fala, que a gente vai ter saindo, né, uma quantidade de água ali a 100 graus Celsius. E justamente a pergunta é isso, né? No processo de concentração do produto, do doce de leite, qual a energia que está sendo liberada? Então vamos entender o seguinte, ó, a quantidade total de calor que a gente tem, parte dela vem da quantidade de calor sensível, que é do vapor, que antes estava a 120 graus Celsius, e ele vai descer até 100 graus Celsius. É como se a gente tivesse então isso aqui, ó. Num primeiro momento a gente tem vapor a 120 graus Celsius, inclusive se a gente fosse fazer o cálculo, a gente teria que fazer esse raciocínio, né? E aí o vapor ele vai descer até 100 graus Celsius. Nesse processo, o calor que ele vai ter perdido é o que a gente conta como calor, quantidade de calor sensível, né? Para quem não lembra, aí é o quimacete, que calcula aí com a variação da temperatura, né? Relaciona com a variação de temperatura. E depois ele vai ter que condensar, ou seja, ele ainda é vapor, mas a gente tem a saída de água a 100 graus Celsius. Então a gente tem uma quantidade de calor latente aí também associada à condensação desse vapor. Ou seja, né, o segundo passo aqui seria este vapor se transformar numa porção
de água, né? Deixa eu fazer aqui um recipientezinho só para a gente guardar a água aqui dentro, ó. Então a gente teria que ter uma porção de água aqui, ó. E essa água estaria a 100 graus Celsius, no caso, porque a única coisa que aconteceu foi a mudança de estado. E aí o calor associado seria o calor latente, para quem não lembra aí como é que calcula, é a massa vezes o calor latente, no caso aqui de condensação ou de fusão. Bom, que a gente tinha que ter essa noção da calorimetria e responder dentre as alternativas daquela que mostrasse essa sequência de energias, né? Essa combinação de energias de calor sendo trocado ali entre esse vapor e o doce de leite. Aí a gente tem ali a alternativa A, somente calor latente de vaporização, não é somente o calor latente. B, somente o calor latente de condensação, também não é somente. C, calor sensível, sim, e o calor latente de vaporização. O que a gente tem que entender? O vapor já é vapor, né? Ele vai virar líquido, então não é vaporização e sim condensação, que é o que a gente tem na resposta da alternativa D, ó. Calor sensível, sim, e o calor latente de condensação, que é a troca de estado ali do gasoso para o líquido, né? Do vapor para a água. E o último ali, a alternativa E, que a gente sabe que está errada, diz a seguinte: o calor latente de condensação e o calor latente de vaporização. Como eu disse, já temos vapor, ele vai deixar de ser vapor. Então, daria para tirar por aí. E também porque ele não comenta do calor sensível, né, que faz parte do processo, já que tem uma variação de temperatura. Bom, então a resposta certa para essa questão é a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!